boa noite. Mais uma live dessa série de lives que eu venho fazendo sobre o movimento e a infância e dor. Eu já falei com um pediatra sobre dor e movimento, falei também com uma físio sobre artrite, com uma outra físio sobre coordenação motora. E hoje eu quero receber o professor Elton Nunes e nós vamos falar sobre se é possível compensar o aprendizado motor perdido na primeira infância. Eu já vou chamar ele. Tenho aqui já algumas pessoas. Sejam bem-vindas. Já chamei, estou esperando ele responder. Estou esperando aqui o professor Elton responder, já chamei ele aqui. Então eu venho falando sobre o movimento, sobre coordenação motora, sobre toda essa parte. Já chamei ele, vamos ver se ele responde. Ele está aí já. Só estou esperando ele entrar. E hoje nós vamos falar sobre um outro ponto de vista, né? Pelo ponto de vista do educador físico. Nós vemos sobre vários pontos de vista, sempre do fisioterapeuta, até do pediatra. Ele não está conseguindo participar. Deixa eu chamar de novo. Enviei de novo a solicitação. Esse horário meio concorrido, né? Às vezes fica meio lento. Aê, que ótimo! E aí, cheguei. Tudo bem, Elton? Ajusta, deixa eu melhorar minha distância. Tá ouvindo bem? Tudo bem, você? Eu tô ótima, que bom ver você, que bom receber você aqui, é uma honra para mim. Ó, a Fabi, que é uma das que eu já conversei, entrou aí, muito obrigada, Fabi. Legal. Vi a Maria Antônia, que é uma pedagoga ou referência, muito obrigada a todos vocês que entraram, que estão aqui, a Sirlene. E o professor Elton, conhecido e amigo. Oi, boa noite, mãe da Fabi de Maceió. Olha, doutor Cláudio, muito obrigada. Que legal. E Elton, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, porque acho que de mim está todo mundo cansado de ouvir já. Bacana. Bom, Renata, obrigado pelo convite. É uma honra a gente conversar. A gente conversa bastante, viu, pessoal? Até demais, às vezes. Hoje nós vamos conversar com todos e é isso aí, vamos lá. Eu sou o professor Elton, eu sou um educador físico, eu tenho aí 20 anos já de formado, tenho bastante tempo já de trabalho. Eu me formei na Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Rio Claro. E eu sou um profissional de educação física que eu me auto-intitulo assim como... Eu gosto de movimento, eu sou especialista de movimento, né? Então a gente, geralmente quando fala professor de educação física, a gente tem uma imagem do cara que manda correr, manda pagar 10, tem preparação física de um modo, vamos lá, vamos suar ou vamos ficar forte. Só que a gente tem que descaracterizar um pouquinho essa roupa que vestem a gente, e nós temos que falar também que a gente gosta de falar de movimento, a gente gosta de falar de qualidade, nós gostamos, né, de pregar que um corpo que se movimenta bem, que gera bons movimentos, é um corpo saudável. E um corpo saudável faz qualquer coisa. Ele passeia, ele brinca, ele namora, ele se diverte. Então, essa acho que o que a gente fala, que a gente prega, e acho que a gente vai falar hoje bastante na live, né? Isso. E nesses 20 anos, né, trabalhando com diferentes públicos, né, desde público infantil, adultos, atletas, melhor idade, eu acho que a gente tem que experimentar um pouquinho de cada espaço. Eu consegui começar a pregar alguma coisa, Renato, e o público para entender, né, quem é o Elton, que é
falar de performance, falar de esporte, de alto rendimento, mas embasado num padrão de movimento, embasado em qualidade de gesto motor. Então, a gente meio que tá remando aí um pouquinho contra a maré nessa questão de, é performance, então é força, é pegar o cara lá, deixar ele forte, que ele vai ter boa performance. Não. A gente está falando que boa performance é uma pessoa que tem bons padrões de movimento. Então é isso que a gente vai falar bastante hoje. E depois, no final, eu falo da Soccer Labs, Renata, acho que é melhor, né? Sim, sim, eu deixei um tempinho para você falar sobre isso. Mas E aí, você depois, fala quando você quiser. para o pessoal, né, O entender, né? Ronaldo, muito prazer, Ronaldo, em ter você aqui, um educador físico, meu amigo de infância e adolescência. Desculpa, Elton. Porque acho que as pessoas estão vendo aí, a Renata está falando com um tal de Soccer Labs, né? Na verdade, seu Isso, Elton. então vamos lá, Elton, se apresente já que está aí. É verdade, estou falando com o Soccer Labs, você pode falar um pouquinho o que é a Soccer Labs para gente, antes da gente falar sobre o movimento. Boa. A Soccer Labs, pessoal, é uma assessoria esportiva que desenvolvemos uma metodologia onde a gente acredita que treinar integralmente, treinar o atleta, desde movimentos, desde padrões de habilidades cognitivas que a gente tem dentro do esporte, de falar de capacidade física de uma forma secundária, né? Então a gente não vai falar assim, vamos trabalhar potência, mas calma aí, esse garoto sabe fazer um bom agachamento, porque o agachamento tem a biomecânica do potência, se eu quero saltar, se eu quero ir mais longe. Então, a Soccer Labs, ela vem trazendo assim, uma ideia de preparar atletas para desenvolver máxima performance no esporte, principalmente futebol, que é o que é o nosso carro-chefe, que a gente mais faz. Então, a doutora Renata está falando com a nossa conta comercial, né, que é a Soccer Labs, e aí é uma coisa que eu vou explicar no final, assim, exatamente como que é o trabalho da Soccer Labs, mas muito daquilo que é a Soccer Labs é o que a gente vai conversar aqui hoje, principalmente quando a gente fala de movimento. Então, para quem está estranhando, eu sou Elton, mas eu estou na conta da empresa Soccer Labs. Isso. Na verdade, eu conheci o Elton antes da Soccer Labs, mas eu convidei o Elton por causa da Soccer Labs, né? O Elton é um professor que ele foi percebendo algumas... Eu não achei uma palavra melhor para falar deficiências, mas você pode achar ela aí para mim. Nas crianças que gostariam de ser um atleta, né? E então, estudando o movimento e o padrão motor e o controle do movimento, o aprendizado motor, foi percebendo o movimento X, ele era uma deficiência ou uma questão daquele movimento lá quando era criança, na primeira infância, na segunda, algumas crianças que não experimentaram certas coisas, e ele desenvolveu um método que tenta compensar isso, na verdade, na criança. Claro que eu acabei já respondendo todo o tema da live com com isso tudo, mas vamos começar então, já que eu já falei bastante sobre isso, já respondendo até o meu próprio questionamento, né? E por isso que eu sou muito fã do Elton, porque ele realmente é um profissional bem fora da caixa, e todo mundo que é fora da caixa rema contra a maré, né? Rema de forma ou na crítica, ou no olho, ou na cópia, né? E esses dias eu vi alguém falando numa rede social, assim, alguém perguntou, nossa, mas tudo que eu faço alguém copia. Daí a outra pessoa respondeu assim, que bom que estão te copiando, sinal que é bom. Eu ficaria muito triste se ninguém te copiasse. E eu já ouvi isso do orientador, do Dr. Cláudio mesmo, meu orientador de mestrado, e que entrou aí na live, então eu estou repetindo isso, né, Elton? Muitas vezes quando a gente sai fora da caixa, a primeira coisa é uma crítica e depois vem as cópias, né? Isso aí é natural, acontece mesmo. Mas eu queria saber primeiro, para a gente começar falando sobre isso de gesto motor, aprendizado motor, né? Definir um pouquinho, porque a gente tem um público bem diversificado. E o que é isso de primeira infância, segunda infância? O que é isso da infância? O que é da maturidade motora? Onde a gente chega com isso? Bacana, Renata. Eu vou responder essa pergunta da Renata, pessoal, de uma forma diferente. Vou começar pelo fim. Tá. Quando você tem, Renata, um paciente adulto com um determinado problema físico, coluna, dor aqui, dor ali. Se você investigar,
nenhum corpo plenamente saudável, com bons padrões de movimento, gera uma doença, gera uma dor do nada. Ou vai ter um trauma ou um estresse. Então, o cara, ou ele vai ter uma pancada, ou ele tem um estresse de ficar muito tempo no movimento, e aí o instrutor não reage. Então, o que eu estou querendo dizer, respondendo a pergunta da doutora Renata? Me chama de Renata, Elton, por favor, vai. Desde a primeira infância, aí do 0 aos 3, 4 anos, onde há ganho de movimento e ganho com aquisição. A gente vai explicar exatamente o que é aquisição, né? Depois a gente tem a segunda infância, que é a partir dos 4, 5 anos, vai até aí a fase de pré-puber, então a pré-adolescente. E depois a terceira, dizem que é a terceira infância, mas é o adolescente, ele está lá também gerando movimento. O que a gente quer dizer, Renata? Se em algum desse momento, desse ciclo, dessa pessoa, se ele deixou de gerar conhecimento, o corpo dele deixou de gerar, poxa, um aprendizado de subir numa árvore, um aprendizado de andar descalço, ele vai ter um problema no futuro. A gente pode pegar depois, a gente dá um exemplo assim mais simples, de como assim, Elton? Fala um problema que ele não fazendo alguma coisa na primeira infância pode acarretar no adulto. Já eu falo disso. O que eu quero dizer, assim, mais sucinto, é que tudo que a gente consegue gerar de qualidade, conhecimento, de movimento para o corpo, desde os 0 anos, a gente vai ter uma boa performance no futuro. Hoje eu trabalho com atletas e eu prego, né, para os meus atletas que se eles tiverem, desde a sua primeira da segunda infância e a parte da adolescente, bons movimentos, eles experimentem movimentos. Quando a gente fala movimento, daqui a pouco eu explico, né, exatamente o que eu falo sobre movimento, para todo mundo entender, mas só respondendo assim de uma forma geral. A gente vai gerar, num futuro, um gesto motor melhor. E aí, pelo tema da live, Renata, que é legal quando a gente fala assim, poxa, dá para recuperar movimento? Dá? Sim, dá. Todo o corpo humano, a gente é célula, tudo é célula. Célula de pele, célula de sangue, célula cérebro. Toda célula tem plasticidade, toda célula é trabalhada, ela é estimulada. Se a gente estimula, a gente gera padrão de conhecimento, padrão de movimento. Então, dá para treinar, dá para ganhar sim. Então, assim, quando a gente... Opa, caiu aqui. Quando a gente fala de... Eita, calma que meu suporte está meio molenga. Tá. Quando a Renata falou assim, Elton, mas legal, primeira infância. O que uma criança de 1, 2 anos, 3 anos tem que ser estimulada que lá no futuro faz uma diferença? Muitas pessoas, antigamente, Renata, colocavam a criança para andar naquele andador. Lembra da história do andador? Tem essa pergunta aqui, ó. Se o bebê usar andador também pula etapa? Tem duas aqui. Opa, já, ó. Ela exato. Perguntou, a criança que não anda descalço tem algum prejuízo? Que problema seria esse? E se o bebê usar andador e também pula etapa? Tem já essas duas perguntas aqui. Que legal. Então, eu ia dar um exemplo do andador, né? Porque eu quero explicar essa questão de gerar estímulo motor e ter aquisição. Então, Renata, como é que eu quero fazer com que meu filho ande de uma forma correta, que gere padrão de movimento, se eu coloco um limitador nele, que é fazê-lo sentar a todo momento? E sentado, balançando as pernas. Será que eu não estou desconectando alguma coisa no grupo muscular desse meu filho? E isso não vai atrasar o ganho de movimento dele? Aí todo mundo fala, mas Elton, e se eu deixar ele sem andador, ele não vai demorar para andar? Opa! Ele vai demorar para andar. Ele vai primeiro se arrastar. Ele vai primeiro tentar estabilizar. Depois ele vai engatinhar. Olha lá, todos esses verbos que eu falei. Todos esses verbos teve uma ação muscular. Teve uma ação cognitiva. O bebê quer se movimentar, ele quer pegar. Fala, como é que eu vou fazer? Ele vai se arrastando, ele vai, poxa, que legal, se eu me arrastar eu chego até onde eu quero. Pronto. Teve planejamento, né? Olha que legal. A célula muscular, né, ela tem nas suas sinapses, né, as suas ações neuromotoras. Então, assim,
A criança ali, se arrastando no chão, engatinhando, ela já está aprendendo a utilizar o grupo muscular para gerar um ganho. Essa etapa, Renata, é o que a gente fala assim, o que essa criança está ganhando agora? Pronto, ela já ganhou um estímulo, já teve uma aquisição, ela já incorpora isso. Todo mundo vai entender assim quando eu explicar agora. O que é incorporar? Quem daqui da live que aprendeu a dirigir, lembra que no começo a gente dirigia tudo tenso, né? Porque o nosso corpo não estava acostumado a fazer tudo aquilo. A partir do momento que você ganha, adquire, você muda o comportamento, você dirige até do jeito errado, né? Telefone, até digitando. Até digitando, não, meu pai amado. Porque você gerou ganho. E quando você gera ganho e aquisição, pronto, você altera o comportamento. Então, respondendo a pergunta do andador, hoje não se coloca mais andador para as crianças, né? Porque eles têm que começar a engatinhar, se arrastar mesmo, Renata, porque ele precisa gerar gesto, ele precisa gerar aquisição motora do músculo. A partir do momento que essa criança começa a ficar de pé, ela vai cair. Quando ela cai, ela vai se levantar. O que o cérebro grava? Poxa, se eu tentar ficar mais tempo de pé, eu vou conseguir. Automaticamente, Renata, essa criança vai aumentar a base, ela vai fazer com que os pés, olha lá quem perguntou dos pés, ganhem aquisição motora, conectando com o solo. A gente tem muita terminação nervosa nos pés. Então, o que a gente está falando de primeira infância é, gente, deixe as crianças no chão, estimula, deixa um objeto longe, faça ela se arrastar para pegar. Ai, tadinho, vou lá pegar e dar na mão dela. Não, não faça isso. Deixa já no chão para ela se arrastar. E tem uma coisa, Renata, que a criança começou a andar e ela faz algo sensacional, que é uma coisa natural, e que nós adultos a gente vai perdendo, que é o padrão de agachamento cócoras. Quando a criança quer buscar algum objeto do solo, ela agacha, ela senta no calcanhar para pegar um objeto e manusear. Porque nós adultos paramos de fazer isso, né? A gente vai lá, flexiona somente o quadril, aquela dor nas costas, abaixa e pega o objeto. Então, lembra que a gente comentou do que a gente gera na infância pode ter reflexo lá na frente? Sabe que exemplo que eu dou, Renata, que é bem legal, e quem estiver na live vai lembrar desse caso, desse case? Às vezes passava naqueles Globo Repórter da vida, vamos lá na tribo indígena lá no Amazonas, e tá lá uma senhora de 70 anos cozinhando no chão, padrão cócoras. E aqui a gente tem pessoas de 50 anos que não sem conseguem desgaste sentar, no joelho, sem cortamento do tornozelo, sem artrose no quadril. Né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma pessoa que ela continuou gerando aquele comportamento. E hoje, Renata, o que acontece? A primeira grande falha que eu vejo quando a gente fala de movimento são os pais irresponsáveis que eles vão, não por maldade, porque às vezes falta entender isso daí, e deixa fácil o ganho de movimento assim. Vai lá dar na mão da criança, não deixa ela andar, ela vai cair. Faz parte cair. Quando ela cai, gente, ela vai aprender naquele momento o que fez ela cair, então ela vai aumentar a base, ela vai se equilibrar, ela vai afastar os braços. Isso faz parte do ganho, faz parte para ela poder gerar um bom movimento. Então, o primeiro grande problema é esse, é a gente cortar o estímulo, a gente não pode cortar o estímulo. O segundo é não continuar esse estímulo. Então, a gente fala assim, a criança, quando aprende a andar, Renata, ela aprende a andar descalça ou calçada? Oi, se ela aprende a andar o quê? Ela vai aprender? Ela está aprendendo a andar. Ela está calçada ou ela está descalça? Não, gente, descalça. Os Fica pés descalça. têm muito mais terminação sensorial que a mão, né? E fica todo mundo cobrindo tudo. E aí você fala assim, não, mas agora bonitinho esse sapatinho rosa, que bonitinho esse sapatinho azul. Não! A gente tem que pensar, gente, que eu tenho que facilitar a aprendizagem do meu filho, dessa criança. Para eu facilitar, deixe essa criança descalça. Eu tenho uma pergunta aqui do Ronaldo. Se não engatinhar também, vai faltar no futuro, não é? Sim, sobre o gatinho, né? Sim. Então é mais ou menos isso quando a gente fala de primeira infância. E aí, Renata,
dentro dessa primeira ideia, né, daqui, o que a gente está falando de gerar bons movimentos no futuro, né, e hoje eu trabalho com atletas que dentro de uma média, se eu te pegar assim, todos os garotos do mundo de 10 anos de idade, e fazer uma avaliação de movimento, os meus garotos que estão treinando comigo hoje estão acima, porque eles já são esportistas. Então, olha só, se os garotos que já estão acima têm problemas de estímulo, de aquisição de movimento, imagina quem não é esportista, quem não está praticando um futebol, um tênis, quem não anda de bicicleta, quem não sobe numa árvore. E aí é uma história para uma outra live que a Renata vai falar, que acho que ela já falou, né, nas antigas, né? Que é a Renata fala uma coisa legal, né? Que é o desabado. Como é que é, Renata? Ah, é. A postura desabada. Uhum. Postura desabada, né? Então, olha só. Né, se a gente não começar a pensar fora da caixa, a gente não vai conseguir corrigir problemas no futuro. Então, agora eu vou pular uma etapa. Então, eu estou falando da primeira infância, que a gente tem lá pouco estímulo, muito calçado, e lá na frente eu vou ter o quê? Eu vou ter um garoto, e aí que alguém fez uma pergunta do descalço, né, Renata? Sim, a Sirlene perguntou e o Ronaldo perguntou do engatinhar. Beleza. Então, assim, pessoal, primeira coisa que a gente vai entender é o corpo humano é um esqueleto sustentado por um grupo muscular. Esse grupo muscular, ele tem que ter tônus. Se ele não tiver tônus, o esqueleto cai. Resumindo, pega uma pessoa que desmaia, ela desconecta o tônus muscular, ela cai. Vou aproveitar aqui, ó, desmaiado. mostrar Tá vendo que eles são distantes um do outro, ó? E eles estão sob tensão, né? É um elástico. Uau, Então eu gosto de dar esse exemplo como os músculos, né? O músculo forte segura uma vértebra longe da outra. Se fosse um músculo fraco, né? Ó, se aqui tivesse sem tensão, as vértebras elas encostam umas nas outras e uma das coisas que dá é dor, né? Pronto. E a Renata manja da dor. E agora até hoje nós conversamos um pouco quando você falou das crianças, das suas crianças, né? Eu falei assim, o meu sonho é que as minhas crianças desejem ser as suas crianças, né? Quando você fala da falta de movimento até que as crianças que procuram você têm, você imagina a falta de movimento das crianças que me procuram. Então, sim, assim, quando você olha para o seu universo e você já vê falta de movimento e já vê que elas perderam o padrão de movimento, então, e você imagina só as crianças que se lesam muito, que machucam muito, né, e que tem questões ortopédicas e tal. Claro, eu também atendo os mini atletas, né, essas crianças, mas assim, eu faço uma luta ferrenha aí contra o sedentarismo de todo mundo, mas a minha bandeira é do infantil, né? É mais do que do outro. Então, tá bom, você ia assim, entrando pessoal, na segunda infância, né? Falando da parte que tá depois de 4 anos. Isso. Aí a gente vou falar então dessa parte do descalço, né? Depois a gente começa essa parte da segunda infância. Então, esqueleto, grupos musculares, tônus, ou seja, está todo mundo conectado, na posição que estou de pé. Daí eu vou dar um exemplo que se não tiver conectado, não adianta ter esse grupo muscular, porque ele vai cair se não estiver conectado. Então, uma pessoa que desmaia, desconectou, desmaiou, não consegue ficar de pé. Agora, qual é o primeiro grupo muscular que está conectado com o solo? A gente tem lá o pé, o adutor do hálux, a gente tem lá o arco plantar, né? E aí eu vou falar assim, bom, legal, então eu já sei que eu tenho que ter tônus muscular para sustentar lá o esqueleto, só que eu tenho um pé. Esse pé, como é que eu sei que esse pé está forte o suficiente para gerar a primeira base de equilíbrio para o restante do corpo que está lá em cima? E aí, Renata, tem uma coisa que eu falo bastante quando eu falo para os atletas, é o seguinte, como é que você hoje, por exemplo, sabe que o seu pé é forte e o seu pé não é forte? Sabe aquele pé chato, aquele pé plano? Quando ele está no chão, a gente imagina que a base é grande. Nossa, o pé plano é grandão, né? Então se ele conecta no chão lá, tem mais base. Não, é o contrário. Se o meu pé
tiver uma curvatura mais acentuada, aquela curvatura que a gente chama de arco plantar, significa que aqueles grupos musculares eles estão enrijecidos. Então, vou dar um exemplo para uma galera que não entende muito de tônus muscular. Sabe aquele cara que é mais bombadinho de academia, que está enrijecido? Todos nós deveríamos ter um pé bombadinho, um pé forte. Esse pé forte, o que ele vai fazer? Ele vai gerar mais força para equilibrar o corpo todo. Ele gerando essa força, ele transfere para o tornozelo, que é a nossa primeira articulação, que transfere para o joelho, que transfere para o quadril. E hoje, é um dos maiores problemas que eu tenho de atleta, Renata, um pé fraco, ele vai fazer o valgismo, ele vai fazer o pé... Valgismo é o joelho em X, tá, gente? Aquele joelho assim. É verdade. Vou explicar para a galera. Imagina, então, um valgismo, um joelho em X. Aí, eu que trabalho com performance, como é que eu vou fazer um atleta gerar máxima velocidade com corrida, com uma bola no pé, se ele tiver valgismo? Aí, Renata, que é o maior problema da comunidade dos treinadores, é não entender de movimento, não entender esse mecanismo de valgismo, não entender o que é o pé, o primeiro contato com o solo, que ele tem que gerar força para ele poder gerar conexão do tornozelo e do joelho, e simplesmente falar para esse atleta, bom, vamos correr, simplesmente para gerar maior performance. É a mesma coisa de eu falar para um piloto de Fórmula 1, olha, não interessa que os 4 pneus estão murchos, acelera aí, cara, você vai ganhar. Gente, não vai ganhar. Eu preciso falar para esse atleta, para o responsável dele, né, na minha área, cara, a gente tem que melhorar isso, eu tenho que melhorar esse pé desse atleta. E aí, Renata, você fala assim... Se a gente pensar até em coisas mínimas, como você deu o exemplo do carro, né, que eu gosto de falar assim, às vezes um pneu murcho. Se você correr muito, enfim, aí você até chega lá, mas você vai ter muito desgaste, né? Você vai comprometer primeiro a roda e depois o carro inteiro. Depois no futuro você vai descobrindo, né? Chegou, não entendo de carro, tá, gente? Mas assim, chegou não sei aonde no carro, chegou não sei aonde, até que você sentiu no volante. Então, assim, não é só uma questão de performance, né? Porque é claro que a gente acaba atropelando um roteirinho que eu tinha aqui, mas assim, muitas vezes a pessoa pensa sempre na performance. A performance total diminui, então aumenta a velocidade, então agora é hora de ganhar força, tal, e deixa para trás, né? Todo esse bom funcionamento do corpo, né? Que seria tipo a revisão do carro. Às vezes é simples, às vezes é só remendar o pneu, trocar o pneu, a gente não troca porque a gente não tem peça de reposição, né? Mas às vezes é só fazer um alinhamento melhor. Bom, Até pegando um gancho que você falou do joelho valgo, né? Eu estava numa banca esses dias, assistindo uma defesa de tese, não era banca não, mas uma das pessoas que estava na banca uma grande pediatra do esporte, e ela falou, até citou um exemplo lá para contemporizar a tese, e ela falou assim, a gente não sabe se alguém tivesse corrigido o Garrincha, né, se ele teria sido quem ele era. É claro, a gente não sabe disso, não tem como. Mas os atletas antes, eles perdiam muito em artroses, em desgastes, né, em lesões e tal, e não tinha uma vida esportiva assim tão bem aproveitada. Claro, o cara tinha muito talento, tudo isso que a gente já sabe, mas também tinha suas questões que ficavam aí, e eles sofriam muito com isso, né? A gente não tinha os recursos que nós temos hoje, né? Ô, Renata, deixa eu te falar uma coisa que é super legal. Essa pergunta já veio para mim em algum momento e eu respondi exatamente como vou responder agora para você, para a turma. Esse exemplo aqui que a Renata trouxe, será que se a gente tivesse corrigido o Garrincha, ele teria tido todo o sucesso que ele teve? Uhum. Eu vou mudar a ótica da pergunta, Renata. Uma vez me perguntaram assim, será que o Pelé, nos tempos de hoje, seria o Pelé antigamente? A maioria das pessoas, quando a gente ouve... Só deixa eu falar, Ronaldo, pode dar sua aula, vai ficar gravado e depois você assiste, tá bom? Ele tá dizendo aqui. Vai dar uma aula.
E aí fizeram essa pergunta. E a primeira coisa que vem no nosso pensamento, Renata, é: nossa, é verdade, ele não teria sucesso. A gente diminui, né? A É. resposta seria o contrário. Se hoje o Pelé estivesse jogando atualmente hoje, com todos os recursos de treinamento tecnológico, Uhum. alimentação, o Messi é o que mais tem bola de ouro, tem 6, né? Eu acho que o Pelé deveria ter umas 15. Ah, sem dúvida, né? Então, a gente não pode fazer, né, pegar a régua e olhar Baixar a para linha. Uhum. é o contrário. Se a gente, de repente, tivesse feito um trabalho com Garrincha, a gente teria 2 melhores do mundo, o Pelé e o Garrincha, né? Então, assim, a gente não tem que entender se a gente evoluiu como fisioterapeuta, como educador físico, psicólogo, o que for. É óbvio que se a gente tivesse a tecnologia na década de 50, 60, lógico que nossos atletas iam lesionar menos e ia ter mais performance, gente. Tem lógica. Sim. Então, é desse lado. Bom, Agora, não só sei se você pretende ir para isso, mas comparando esses atletas aí e esses agora, né? Como que foi a infância desses atletas lá de boa! Que trás aí e que eu vou. como que é a infância agora, ou até como foi a infância dos atletas que hoje estão no auge, né? Não necessariamente do futebol, mas dos atletas em geral, que estão no auge hoje, que têm seus 25, 35 anos. Como que foi a infância deles? Como que é a infância de agora, dos nossos filhos, né? Da idade dos nossos filhos, e como que foi a minha infância, a sua infância? Como foi a infância aí do Pelé, do Garrincha, né? Vamos fazer um traçado aí, só para a gente ter uma noção Boa. dessa questão do aprendizado motor. Isso não estava aqui no meu roteiro, mas já que você entrou, a gente entrou nesse assunto, acho que era legal falar. Legal. Mas, Renata, tem tudo a ver com o que eu queria agora enfatizar, que é a segunda infância. Quando você tenha lá uma criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, o que ele precisa ter nessa fase de estímulo motor Tá. para ele ser um adulto saudável ou um esportista atleta com melhor performance? Tinha um pouco a ver com esse seu traçado, né? Poxa, como é que era a infância desses atletas? Como é que foi a infância desse atleta que hoje tem 25 anos e está estourando no futebol ou em qualquer outro esporte? E como era a nossa infância na década de 80, né? Que a gente está mais... A nossa infância foi Foi hard. no foi no pré-computador, então a gente não tinha tudo isso. Bom, Renata, vamos falar então de estímulo. Quando a gente fala de uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, a gente está falando de uma criança inquieta que está buscando movimento. Ela busca movimento a todo instante. Atualmente, hoje, a gente tem um problema seríssimo, que é a chupeta eletrônica. A chupeta eletrônica é quando nós, adultos, não estamos em condições de doar tempo para essas crianças e fazê-los praticar alguma coisa, estimular o movimento neles, porque a gente tem que trabalhar ou tem outra coisa, né? Então a gente pode também falar que os pais são malvados. E aí eles descobriram os jogos eletrônicos, o celular, o computador. E hoje eu falo que é uma chupeta eletrônica. O que acontece? Nossa primeira falha grave. Será que estamos dosando da forma correta o estímulo do computador, do game, do celular, com o estímulo do movimento? Primeira questão que a gente tem que falar dessa geração agora, tá, pessoal? Segundo, essa criança que tem 5, 6, 7 anos, ela está trocando uma amarelinha, está trocando um pula-corda, está trocando um subir numa árvore, está trocando subir num muro, está trocando jogar queimada, né, desviar de uma bola, de outra, está trocando, Renata, da cambalhota. Nem sabem, né? E aí a gente fala assim, mas Elton, o que tem a ver cambalhota com gesto esportivo, com performance? Gente, vamos lá. Lembra que a gente falou no exemplo da primeira infância? Estímulo motor, ganho, aquisição, gera um melhor movimento. Se a gente for falar que hoje a maioria das crianças, e a Renata deve atender bastante, né? Está vindo com um processo de cifose. Né, Renata? Acho que está todo mundo assim. Bom, a primeira coisa que eu vou falar, como é que essa musculatura aqui está estimulada? Quando a gente vai dar uma cambalhota, não é que a gente está fazendo um exercício postural.
mas eu já estou estimulando aquela musculatura a reagir ao movimento, eu estou desacelerando um corpo, um trapézio, um músculo dorsal. Então, quando eu tiver que falar para uma criança, arruma a postura, automaticamente já tem ganho, Renata. Ele já vai entender porque essa musculatura foi estimulada. E aí a gente vai Ele falar... sabe que músculo é, né? Porque às vezes a criança não sabe nem que ele existe, né? Né? Então, se uma criança que dá cambalhota, uma criança que planta bananeira, ela fala, nossa, olha que engraçado, eu tenho um músculo que eu não sabia. Da estrelinha. Estrelinha. Tanto que na minha primeira aula, quando meus atletas vêm para a Soccer Labs, a minha primeira aula é fazer o atleta entender que o corpo dele gera movimento em planos, decúbito ventral, dorsal, plano sagital, frontal, transversal. Daqui a pouco eu explico um pouco mais. Então, quando a gente fala de segunda infância, Renata, eu já não estou mais estimulando isso, não estou estimulando esse garoto subir numa árvore, porque é perigoso. Né? Não, fica sentadinho com o celular que não vai acontecer nada. Não estou estimulando esse garoto a jogar uma queimada, não estou socializando, que é um outro problema, a gente pode falar depois sobre essa questão de saber socializar, saber perder, né? Olha que engraçado, né? A falta do movimento, hein? Ela vai Tá mexer tudo a perna ligado pra ao fora. movimento, né? Tá tudo ligado ao movimento. Tudo ligado. Então, voltando a falar de estímulo motor. Então, pessoal, quando a gente prega que essa criança tem que ter estímulo, gente, é estímulo por tempo. Ela tem que ter, das 24 horas dela, um equilíbrio de 8 horas de sono, 8 horas onde ela tem que ter uma parte do estudo, outra parte ali de uma tarefa, que eu acho importante a criança ter uma tarefa, que seja de As obrigações de casa, que seja, né? E vão sobrar 8 horas, Renata. Gente, eu faço um apelo. Essas 8 horas, tudo bem, 4 horas de celular, videogame, sobram 4 para movimento. Gente, tá na conta? Vamos, gente, dá para fazer. Só que, Renata... na minha primeira avaliação aqui, eu peço para a criança fazer um mapa de horas, né? Da vida. Eu falo, me mostra a sua semana, como é e tal. E então, às vezes, eu vou dando objetivos para eles, né? Aumentar o tempo de movimento e diminuir o tempo de tela e tal. É interessante como alguns percebem só colocando, né? Somando uma hora mais outra, mais outra, mais outra. E assim, com a pandemia isso aumentou muito, mas mesmo antes da pandemia, eu recebi aqui criança de 12, 13 anos que já ficavam 8 horas na tela. E um prejuízo que eu vi nessas crianças, assim, eles iam praticar tênis ou basquete ou tal, mas era tão pouco que eles se machucavam, né? Porque assim, é tanto tempo parado e assim, eu como mãe tô lá levando, faço um sacrifício, saio do meu trabalho, pego, busco, levo, daí falo assim, para que eu vou levar? Eu levo para o meu filho se machucar? Então eu não vou levar. E na verdade é porque assim, não é porque ele pratica 2 ou 3 vezes por semana que ele saiu do sedentarismo, né? A Organização Mundial de Saúde pede pelo menos 150 minutos semanais para as crianças, distribuído de forma homogênea, né? Então, no mínimo, né? Assim, é o mínimo para você sair da inatividade. Não é 150 minutos semanais dividido em 75 minutos num dia e 75 minutos no outro, e o resto não. Eu sempre falo, você prefere comer um tomate por dia ou uma feijoada uma vez por semana? Então, o que vai te fazer melhor, o que vai fazer mais mal, né? Então, liga isso ao movimento, ao esporte, e você vai perceber que não adianta sobrecarregar um corpo que não está preparado para isso, né? Então, muitos falam assim, eu coloquei ele lá no futebol, ele torceu o tornozelo, ele machucou o joelho, ele não sei o que, o quadril. O corpo dele não sabe mais o que é se movimentar. Então, se ele não sabe mais o que é se movimentar, é isso mesmo que vai acontecer, né? Exato. Então, quando a gente comenta então da questão dessa segunda infância, Renata, e a parte da tecnologia que veio para nos ajudar, né? A tecnologia não foi feita para Sim, não estou falando mal, de jeito nenhum. Tanto que a gente está aqui, né, via tecnologia, mas o que a gente está dizendo da questão do equilíbrio, né? A Renata comentou 150 minutos semana, gente, é o mínimo, tá? Pelo amor de Deus. É o mínimo, não, isso é o mínimo, isso é o mínimo preconizado, né? Pode fazer mais. E aí, Renata, indo para o meu lado, o lado que eu trabalho bastante, que é performance, né? E
comento isso com os atletas, olha lá onde eu vou chegar agora. Chegou um atleta para mim de 11 anos de idade, que teve pouquíssimo estímulo motor, né, nessa segunda infância. Então eu já vou ter um atleta, por exemplo, pessoal, mais suscetível a ter uma lesão, por exemplo, de pubis, de quadril. Mas como, Elton? Lógico, esse garoto, se ele tiver uma bola que está muito alta e ele eleva essa perna dele, primeiro que essa perna dele não tem amplitude, a musculatura está enrijecida. Ele gera uma força, não tem o músculo para poder desacelerar. Então o músculo antagonista não sabe desacelerar, porque não foi estimulado. O que vai acontecer? Gente, quem já rasgou a calça sabe o que vai acontecer. É bem isso mesmo. Né? Quem já rasgou uma calça... É chutar a bola com a calça social, né? Não colocar a calça de malha para chutar a bola. Exato. Então eu já tenho um atleta que vai ser suscetível à lesão. Eu já vou ter um atleta que ele não consegue transferir... Olha lá que legal que eu vou falar para vocês, pessoal. Quando a gente está, por exemplo, fazendo uma corrida, pensa lá na marcha, na corrida, na transferência de pé. Ele não consegue transferir a energia acumulada quando ele desacelera para poder acelerar. Porque a musculatura não consegue nem desacelerar, gente. Quando ela desacelera, já desequilibra tudo, porque posterior de coxa, isquiotibial não sabe desacelerar o movimento. Como é que eu vou reagir para correr? E aí a gente vai falar assim, mas Elton, dá para treinar? Lógico, dá para treinar. Mas o que eu estou dizendo é, aquele garoto que sobe numa árvore, Renata, que ele faz um gesto de fazer amplitude do movimento, botar o outro pé, transferir a carga que está no solo para a perna que está na árvore, pronto. Ele estava gerando força, brincando, se divertindo. Então, conselho que eu dou para vocês, gente, estímulo de movimento. Eu brinco, né? Não sei se tem alguém aí muito novo, eu, nas minhas férias, Renata, eu passava 2 horas por dia fazendo agachamento. Nossa. Padrão Cópora. Você vai falar assim, nossa, e eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos, Renata, e eu fazia agachamento 2 horas por dia. Aí todo mundo fala, nossa, mas calma aí, com 10, 12 anos, você o que era? Você era um atleta? Não, gente. Eu jogava bolinha de gude. Uhum. Treino. Renata, eu estava treinando, meu corpo estava aprendendo a fazer o movimento, ele estava aprendendo shape. Eu acho que é por esses motivos, né, que nós, professores de educação física, a gente tentou ser atleta, tentou não, a gente virou um atleta amador, né? Até hoje a gente tenta fazer alguma coisa e a gente, lógico, todo mundo pensou em ser profissional em alguma coisa, mas olha que engraçado, eu só consegui chegar a ser um professor porque eu tive bons estímulos de movimento. Né? E isso me estimulou a virar, calma aí, eu vou estudar porque eu gosto do movimento. Eu acho que assim, claro que todo educador físico gosta do movimento, né? É impossível a pessoa pensar nisso se ela não gosta do movimento, né? Até eu estava vendo uma live do Walter, né? Falando muito da trajetória, né? Todo mundo fala assim, não sei o quê, eu queria ser um profissional. Eu falo, não, gente, você só não... Você não é aquela estrela lá que ganha milhões, mas você é um profissional do movimento, né? Porque a gente tem muito esse conceito, né? Tem uma pessoa falando aqui, eu detestava a aula de educação física, meu Deus, posso voltar no tempo? Deixa eu ver que eu vi mais um outro comentário aqui. Acho que eu perdi aqui. Dá para perdi voltar. Aqui. Dá para voltar, mais ou menos isso que a gente tem falando, né? Porque nós temos 15 minutos, tá? Para eu conseguir deixar salvo essa live. Só fazer uma menção aqui. O professor Pedro Brandão, ele tá assistindo. E ele mandou aqui 2 comentários. Eu sou muito novo. O Pedro, para você ter uma ideia, Renata, esse cara é meu mentor. O Pedro, ele é um preparador, um profissional de educação física, né? Hoje ele é um personal renomado, ele trabalha com muitos adultos, esportistas, né? Esportistas de rendimento. E a gente se formou junto, ele se formou 2 anos antes que eu, foi meu veterano, moramos junto. E o Pedro foi um dos caras que falava assim, poxa, Elton, a gente tem que sair dessa caixa, sair desse igual. Tanto que o Pedro, se você vê ele grandão, musculação, a gente olha, professor de musculação. Esse é um cara, por exemplo, que ele vai dar uma aula para um atleta, ele me mostrou um vídeo de uma nadadora que ele estava dando aula, e ele falou assim, Elton, eu estou trabalhando com a minha nadadora, plano transverso. Porque ela faz muito movimento repetitivo no plano sagital e ela está com falta de equilíbrio. Então, ela tem que gerar força em plano transverso para quando ela estiver nadando, ela gerar mais equilíbrio para poder gerar mais força. Olha que legal, né? Tô vendo. Pena que eu não tô com a minha boneca aqui. Que esse lance aí
do nadador, né? Se a gente pegar o bebezinho que ficou no chão, eu sempre deixo ela aqui, mas tá no meu carro, não subi. Se a gente pegar um bebezinho de 3, 4 meses, um pouquinho antes dele levantar o bumbum do chão, né, para ficar de 4 apoios, ele fixa a pelve no chão, né? E ele Sim. roda para um lado, roda para o outro, né? Roda para um lado, roda para o outro, que é o pivoteio, né? Assim, é o pivotear da criança. E Sim. isso aí até eu citei numa live que eu estava falando com uma outra pessoa, que isso aí por exemplo, você colocar o cinto de segurança, por exemplo, nadar, por exemplo, um corte no vôlei, um saque, né? Por exemplo, uma rotação que você faz para um basquete, um gesto do goleiro. Eles estão todos aí, lá atrás, né? Nesse movimento que você faria aí como um bebê. Deu uma travadinha aí, né? Não sei quem que travou, se foi eu ou se foi ele. Pronto, Ah, voltou? voltou. Eu tava falando assim, então são vários, você traduz para várias coisas e tá lá naquele momento, né? Então você colocou a Isso. criança de barriga para baixo, ela chorou e você vira, você tá tirando dela essa experiência, né? E é disso que você Isso. está falando do plano que É, ele está trabalhando. é isso, é Então, às vezes, o equilíbrio não está só nos pés, em pé, né? O isso. equilíbrio pode estar, assim, entre as duas cinturas, né? A Exato, exato. pélvica e a escapular, ó. Obrigada aos dois Isso. por compartilhar. Ah, o Pedro. O Pedro, ele manda muito bem, Renata. Se você conversar com ele, você vai ver. Ele é meu mentor. Ele me levou para conhecer um grupo que a gente segue bastante, que é o pessoal que só trabalha com movimento. E, então, o Pedro, ele manja, ele tá gostando porque a gente está falando da praia dele. E aí, Renata, para a gente responder algumas perguntas sobre assim, poxa, mas calma aí. O adulto, ele consegue recuperar movimento ou para esporte ou para a vida cotidiana, né, Renata? A gente fala assim, lógico que dá. Olha só que legal, a gente está falando agora, voltando naquele traçado que a Renata falou, a gente está falando agora que atletas de futebol hoje, olha que legal, eu vou falar para vocês. Hoje o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, Renata, eles têm um treinador particular que vão na casa deles todos os dias. Na década de 80, 90, o Romário, esses jogadores, eles fugiam da preparação física, não queriam treinar. Olha como mudou. Hoje eles querem um cara particular na minha casa. Antigamente os caras não queriam fazer nem no clube. Chegava atrasado, tinha uma questão nesse sentido, né? E aí dá para treinar. Tanto que se você for pegar histórico de atletas com lesão em posterior de coxa, do ano 2000 para cá, 2010 para cá, e comparar na década de 80, década de 90, gente, é absurdamente menor. Porque hoje estamos melhorando esse estímulo. O que tirou o Romário, por exemplo, de cena foi isso, né? Foi isso, né? Como é que o cara quer só correr, chutar a bola se ele não sabe desacelerar? Aí ele corria. Quando ele ia desacelerar, a musculatura posterior não suportava a desaceleração do movimento, o estresse machucava. Então, dá sim, pessoal, dá tanto que dá, porque hoje já tem uma onda diferenciada, né? Se você for pegar, assim, hoje tem bastante vídeo em Instagram, YouTube, pega lá um vídeo do Neymar, Cavani, Suárez, Messi, todos eles estão trabalhando o movimento, e o movimento, quando a gente fala movimento, não é só em plano que a gente chama de plano sagital, não é só para frente. Quando eu falo só para frente, pessoal, sabe aquela máquina chamada leg station, leg press, o cara senta, faz movimento? Bom, não é isso. Ele está gerando movimento com integração de grupos musculares. Ele faz base com o membro inferior, ele ativa... Isso, vou dar um exemplo aqui, né? Não é só esse movimento. Isso, olha que Você está legal. falando desse aqui, né? E de Isso. todos eles, Isso, olha, as integrações. E olha que engraçado, esse exemplo que a Renata está dando, Renata. Agora eu vou falar de performance, né? Vou fazer uma ponte para performance. Sim, nós temos 7 minutos, vai lá. Fala Meu que tá Deus, muito bom. passou muito rápido. Como é que eu quero trabalhar um atleta de futebol
que eu não sei qual que é o movimento que ele vai fazer no certo tempo do jogo. Ele tem 40 minutos para jogar futebol, não tem. Eu não sei se ele vai correr, se ele vai saltar, não sei. A algum momento ele vai tomar uma decisão para gerar um movimento. Como é que eu quero treinar um cara, Renata, que eu só deixei ele sentado fazendo leg press, leg station? Sendo que no futebol, ele tem que saltar, ele tem que rotacionar o corpo dele, que a gente chama de plano transverso, ele tem que fazer uma base, rodar o quadril, pessoal. E a gente fala que máquina na musculação roda o quadril. Hoje, esses grandes atletas, dentro daquele traçado que a Renata falou agora, eles treinam exatamente assim, Renata. Eles treinam, por exemplo, quadril, treinam glúteo. Antigamente era um tabu, né? Cultural, homem treinar glúteo, que história é essa? Tem que treinar glúteo, pessoal. E é isso que a gente comenta. Não é um músculo que eu estou treinando. Eu treino o músculo, mas pensando no movimento. Na função, né? Na função, exato. E quando eu falo função, é a transferência, Renata. Quais são os movimentos que esse atleta responde no jogo? Opa, então eu identifiquei. Então ele está fazendo ali uma rotação. Como é que eu posso trabalhar então esse movimento? Então a gente vai entender quais são os músculos que integram. Olha, até certo ponto que está rodando aqui o quadril é tal grupo muscular, agora partir para o outro, quem desacelerou é tal. Ou seja, se a gente entender disso, eu vou conseguir treinar esse músculo, mas com a função. E é esse o melhor tipo de treinamento que a gente vê para atleta hoje em dia. Não alguma coisa meio açougue, né? Vai lá, treina picanha, treina colchão mole, não existe. Sim, não é nada desintegrado, né? Mas assim, ó, se a gente perceber uma criança brincando, é tudo integrado e não tem movimento congelado. Eu só quero pegar um gancho disso, do brincar, né? Que eu já falei isso em mais de uma live, mas que para mim é uma situação que foi a situação mais triste que eu já vivenciei em relação ao movimento com uma criança. Foi quando eu recebi uma criança de 7 anos, e eu tenho bola aqui, tem muita coisa aqui no consultório, e ele pôs uma bola aqui na frente, assim, vou pegar essa tampinha como se fosse uma bola. Então aqui estava o pé. E ele fez assim com o pé, ó. E foi, sem encostar na bola, e falou assim, nossa, não é gol? E eu não entendi o que ele queria dizer. Até que ele falou assim, não, porque no FIFA é. Então, assim, a ideia que ele construiu de movimento é que se ele fizesse... E ele fez uma extensão de quadril. Ele não, imagina que isso aqui fosse o joelho, ele não fez esse aqui, ele fez uma extensão pura de quadril, não encostou na bola e se espantou porque a bola não foi para frente. Então, imagina só que a construção de movimento que eu tenho com o meu corpo, eu preciso integrar o meu movimento naquilo, né? Então, não necessariamente eu imagino o movimento e tal, e concebo, não, mas eu organizo. Para eu organizar o que eu quero fazer, né? Eu tenho que experimentar ritmo, volume, sensações, os planos, né? E essa criança, tudo que ela experimentou, de todos os sentidos que ela tem, ela experimentou só a visão. A única experiência que ele tinha tido naquele momento era a visão, e aí ele achou que, do jeito que ele via lá no FIFA, ele só fazia assim, né? Então, claro que foi uma criança com uma pobreza de movimento incrível, e era só superproteção, não tinha nem tipo de lesão neurológica, nada disso, de jeito nenhum mesmo. Mas aqui eu falo também, Elton, a live não é minha, mas eu vou aproveitar e falar como mãe da superproteção. A gente começa protegendo a criança do choro, a hora que ela chora, que ela tá de barriga para baixo. E aí, nossa, tadinho, já vira de barriga para cima. E aí ela vê um brinquedo a 1 metro de distância, ela tem condições de se arrastar e fortalecer toda a musculatura do tronco, e não vai até o brinquedo, você vai lá e coloca. Então, assim, eu não quero aumentar a culpa de ninguém, mas nós somos pouco tolerantes, né? Como pais. Então, assim, a nossa baixa tolerância traz também muito prejuízo motor. É claro que, assim, eu tenho certeza que eu passo mais tempo, e passei mais tempo, tanto eu quanto o pai do meu marido, com o meu filho, fazendo brincadeiras, do que meus pais faziam comigo. Só que eu ficava no sítio a tarde inteira. Minha avó morava num sítio, eu ia lá, não tinha um monte de primo, né? Então aquele monte de primo brincando, se machucando, chorando, rindo, se resolvendo. E hoje sou eu, o Theo e o meu marido em casa, é uma criança. Então, essa demanda,
né, é maior para a gente, claro, mas a nossa tolerância também em deixar que a criança descubra o movimento é menor. E até esses dias, um vídeo aí que viralizou, o menino que deu uma cambalhota em cima do bueiro, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê, você deve talvez ter recebido esse vídeo, e eu falei assim pro Marcos, se fosse meu filho, jamais ele faria isso. Ele falou, por quê? Porque eu não ia estar na rua? Eu falei, não, porque ele ia ficar longe do bueiro aberto, eu não ia deixar ele ficar perto do bueiro aberto. Então, assim, tem muita coisa, né, que vem, que sossega a gente, como você falou da chupeta eletrônica, e tem também o fator da superproteção, né? Que, claro, todo mundo sai perdendo. E assim, só para concluir essa minha fala, é interessante que assim, nós somos profissionais do movimento, o físio, o TO, o educador físico, antes até do físio e do TO. E o que a gente sabe hoje, Elton, em tudo quanto é estudo para dor? Movimento. O cara descobre o remédio XPTO. Aí ele cruza com o quê? Movimento. Quem ganha? Movimento. Descobre, aí o cara inventa uma técnica nova de exercício, vai lá, cruza com não sei o que, movimento. Tudo, o movimento ganha de tudo e nós estamos cada vez mais parados, né? Isso. E Elton, a gente tem uns 3 minutos, eu queria que você desse as suas considerações finais, que eu falei muito. Imagina. Bom, não é isso, pessoal. Olha, é muito legal esse bate-papo, Renata. Eu adoro. Eu vou te chamar de novo para a gente depois terminar essa história. E tem muita coisa, né, Renata, que a gente fala, né, de um problema específico e quais são as situações que podem ocorrer, né, por falta de um estímulo, por falta de conhecer, né, o movimento. Mas eu queria, assim, fazendo essas considerações finais, Renata, deixar claro para as pessoas que participaram da live, que vão assistir isso depois, que a gente tem que pensar de uma forma mais simples para algumas coisas. A gente, às vezes, quer arrumar uma solução rápida e, às vezes, não é. Às vezes, a gente tem que respeitar o ritmo das coisas. Nos últimos tempos, Renata, eu falo para muita gente assim, gente, tem coisas que a gente nunca vai aumentar o ritmo. O sol, né, o dia 24 horas, ele vai estar aquele ritmo, vai ter aquele ritmo. Então, ou seja, não dá para a gente alterar, dá para a gente falar assim, não dá para ficar mais sol mesmo, não dá. É a mesma coisa quando a gente fala de ganhar alguma coisa. Hoje eu trabalho com performance e dá para recuperar, dá para melhorar a performance, sim. Essa é a sua resposta. Dá, é possível. É possível, sim. Desde que a gente equilibre melhor, saiba fazer os movimentos que a gente necessita. Então não adianta vocês procurarem uma unidade Soccer Labs, o Elton, qualquer outro treinador e falar assim, olha, eu quero que meu filho aumente a velocidade porque no futebol ele está perdendo. Opa, legal, a primeira coisa que eu vou falar para você é tirar o tênis dele, tá? Eu quero ver se o pé dele é forte. Ah, não, dá para ser mais rápido? Não, gente, não dá para ser mais rápido. Aí é que está a grande sacada. Por que não, se eu for para uma praia, para um campo, deixa esse garoto descalço, vai para o gramado, vai para uma areia. Né? Meu contador já está aqui contando. Então é nesse ponto que eu queria deixar claro para vocês. Estímulo não é necessariamente só no Elton ou só na Renata, é na vida. O Elton e a Renata são os precursores, eles vão falar para você o que tem que fazer, mas dá para fazer bastante coisa lá. Gente, obrigado. Depois entra, quem não conhece, o @ Soccer Labs, isso. É muito legal, gente, é muito legal mesmo. Acho que vocês precisam seguir aí o Soccer Labs. O trabalho do Elton é sensacional, é muito bom mesmo. Eu vou depois repostar algumas coisas deles para você conhecer. Eu só quero agradecer, Elton, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua aula. E eu quero aproveitar para dizer que quem quiser, eu vou falar no dia 3 de novembro sobre por que as dores nas crianças podem aumentar, mas é uma aula privada pelo Zoom, precisa se inscrever aí pela link da Bia do Instagram. E tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, é aberto para quem quiser, mas os profissionais do movimento vão aproveitar bastante. Então, ó, meu filho faz parte, excelente professor. Obrigada pela participação de todo mundo. Aproveita aí, gente, faz um print da gente, quem puder. E é isso, Elton, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui, ó, em 3, 2, 1. Valeu, obrigada.